Está aí hoje a segunda rodada, parte 2, de uma série de mensagens que a gente vai usar aí durante todo o mês de outubro. Numa dessas mensagens, o Jarley que vai trazer para a gente, sem ser domingo que vem, agora no outro domingo, o Jarley vai trazer a mensagem de Deus para a gente, vai ser bênção, tenho certeza disso. E a gente está falando de pessoas que encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Encontros especiais. Encontros especiais com Jesus sempre tem coisa nova. Sempre tem coisa boa acontecendo. A história de hoje está no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 2 até 15, na realidade. João, capítulo 5, começando no verso 2, a gente vai ler a história do paralítico de Betesda. E foi esse homem que teve um encontro especial com Jesus. Se você tem sua Bíblia consigo, você pode ler nela, ou você pode acompanhar comigo na tela, que eu vou estar lendo da Nova Versão Internacional. Nos diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 5, versos 2 em diante. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Pai de amor, nós mais uma vez estamos na tua presença, clamando a Ti, Pai, suplicando a Ti pelo Teu agir poderoso nas nossas vidas aqui nesta manhã. Pai, nós somos Teus, estamos na Tua casa, buscamos a Tua presença, queremos ouvir de Ti, Senhor, e por isso nós Te suplicamos, Pai, fale a cada um de nós nessa manhã. Nós todos saímos das nossas casas com necessidades diferentes, com pensamentos diferentes, com propostas diferentes para as nossas vidas, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que é o Teu querer para nós, para cada um de nós nesta manhã. Que eu seja, Senhor, um vaso nas Tuas mãos que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca saiam somente as Tuas palavras, nada mais, ó Pai, do que as Tuas palavras, para que haja edificação nesta casa, para que haja transformação de vidas, para que haja salvação de almas. Pai, é o que nós clamamos a Ti, agradecidos não no nosso nome, mas no nome rico e santo de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, amém, amém. Essa história de João capítulo 5 acontece logo depois, né, de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. João capítulo 4, a essência de João capítulo 4 é o encontro de Jesus com a mulher que normalmente a gente conhece como nome de mulher samaritana. Porque ela não tem nome, ela só era do lugar chamado Samaria. E Jesus encontra com ela na beira de um poço de Jacó, e tem um diálogo tremendo. Tempo de bênção eles têm ali. Logo em seguida também acontece o segundo milagre de Jesus. E então entra esse paralítico, a história desse paralítico no poço, ou no tanque de Betesda. Na semana passada a gente viu o encontro de Jesus com Zaqueu, né, e quem não teve oportunidade de estar conosco na semana passada, né, pode olhar no nosso site, nas redes sociais da igreja, você achar esse vídeo lá que está da série, e vai ser bênção para a sua vida. Se você perdeu, você não vai deixar de acompanhar o de hoje, obviamente, mas vai ser bênção para você também se você puder assistir o outro vídeo que nós falamos na semana passada sobre o encontro de Zaqueu com Jesus, o encontro transformador.
Encontro que de fato modificou a vida de alguém. E toda pessoa que tem um encontro especial com Jesus tem a sua vida modificada. Toda pessoa que tem um encontro especial com Jesus tem a sua vida transformada. Mas como é que você identifica o encontro especial com Jesus? Essa é uma pergunta que, domingo após domingo, enquanto o Senhor nos der vida, se a gente conseguir terminar a série, nós vamos tentar responder, domingo após domingo. Como que você identifica o encontro especial com Jesus? Existem sinais que identificam esse tipo de encontro. São sinais que nós precisamos encontrar não só nas pessoas, mas também nas nossas vidas. Se, e somente se, nós tivemos um encontro especial com Jesus. Amém, gente? Qual o primeiro sinal, então, que a gente tem para ver hoje? Toda vez que alguém tem um encontro especial, ou toda vez que acontece um encontro especial com Jesus, as pessoas são marcadas. Se você quiser, pode escrever aí no seu boletim, esse é o primeiro tópico que a gente tem para hoje. As pessoas são marcadas. Marcas, na maioria das vezes, nos ajudam a identificar alguma coisa, ou ajudam a identificar alguém. Eu praticamente não assisto televisão, mas eu gosto de assistir. Televisão não é a minha prioridade, né? Eu gosto de assistir aqueles shows policiais que tenta fazer investigação, descobrir alguém que está foragido, já tem um tempão. E na maioria desses shows, quando acha alguém está na dúvida, procura se a pessoa tem alguma marca. Não sei vocês, mas na minha época, pelo menos quando eu tirei carteira de identidade no Brasil, uma das coisas que eles perguntam é se você tem alguma marca de nascimento, se você tem alguma tatuagem, porque isso aí é uma coisa que serve para identificar. Marca serve para identificar quem é dono de gado, e aqui tem o pessoal que tem 2, 3, 4, 5 mil cabeças de gado, né? Você marca o gado para saber qual gado que é seu. São marcas. Marcas nos ajudam a identificar as coisas. Algumas vezes as nossas vidas são marcadas, talvez sem assim, essa programação. Que em algumas horas a gente escolhe lá e fazer como é que eu diria? Uma marca em nós, uma marca no nosso corpo, alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente escolhe, a gente sabe exatamente o que vai ter, mas de vez em quando a gente não escolhe. Aparecem algumas coisas em nós, né? Acidentes nos deixam cicatrizes. Às vezes alguém nos fere emocionalmente e deixa uma marca também. Mais profunda em algumas vezes do que uma marca física, uma marca emocional. Coisas que acontecem no decorrer da nossa vida nos deixam marcados, mas uma marca que Jesus deixa, e para ter a marca que Jesus deixa, é necessário escolha. Você tem que escolher, você tem que escolher. No meio de tanta gente, o texto que nós lemos diz, naquele tanque, tinha pessoas de diversos jeitos, pessoas de diversos tipos, mas Jesus escolheu aquele homem em específico. Eu sou muito curioso com essas coisas na Bíblia. Mas, com razão. Por que aquele homem se destacou para a escolha de Jesus? Talvez o fato, e a Bíblia fala mais ou menos isso, que Jesus sabia que ele estava lá há muito tempo. Mas de vez em quando a gente tenta trazer essas analogias para o nosso dia a dia. Tem pessoas que às vezes sofrem mais tempo do que outras e não necessariamente é atendido. Seria só ao mesmo tempo? Eu não sei, a Bíblia não deixa claro para a gente o que é. O homem nem pedido a Jesus tinha. Aliás, nem saber quem era Jesus ele sabia. O que fez Jesus escolher aquele homem? Mas, independente dessa razão, Jesus escolhe o homem e agora ele faz uma pergunta. Você quer ser curado? Dá a impressão, como na maioria das vezes quando Jesus pergunta isso para outras pessoas que ele curou também, você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? O sujeito está ali cego, né? Está manco, está alguma outra dificuldade. O que você quer que eu te faça? A impressão que eu tenho é que a gente já tem resposta para esse cidadão. Se alguém chegasse hoje e perguntasse na sua vida, o que você quer que eu te faça? A dificuldade que você está enfrentando, você vai falar. Vai abrir a boca e vai dizer. Sim ou não? Normalmente é assim que a gente funciona. Mas Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? O sujeito paralítico, 38 anos, o que você imagina que seria a resposta dele? Dá a impressão de que ele diria sim, né? Mas nós lemos o texto. Ele não falou isso. Ele começou a dar desculpas. Você quer ser curado? Fala, Senhor. Toda vez que eu vou entrar nesse tanque, alguém entra antes de mim. Parecendo até debate político, né? Você pergunta uma coisa, o cara não responde, ele fala outra história, né? Você quer ser curado? Sim ou não? Você quer ser curado? Essa deveria ser a resposta, mas o homem começou a devanear e falar outras coisas, dar desculpa, dizer as razões pelas quais ele não tinha conseguido. Ele deu a entender que ele gostaria de ser curado, mas que ele não tinha capacidade. O que ele teria a perder? Talvez a gente possa pensar nisso. O que ele teria a perder?
O paralítico naquela época não tinha muitas escolhas, muitas opções, além de mendigar. Hoje em dia, em alguns lugares, em algumas cidades, as cidades são preparadas para pessoas que têm algum tipo de deficiência, talvez de locomoção, seja lá de qualquer coisa. E a tecnologia que a gente tem no mundo hoje é muito maior do que qualquer época que já existiu. A população que a gente tem, a inteligência, a quantidade de ciência que existe no mundo hoje, e isso falando dos últimos 100 e poucos anos. E talvez não precisava ir nem tão longe assim. É muito maior do que já existiu no resto do mundo inteiro. Então a gente tem muitas facilidades, mas naquela época eles não tinham tantas facilidades assim. E aquele sujeito estava ali sem muitas opções, além de mendigar. Mas, se ele fosse curado daquela situação dele, agora ele teria que tomar conta da sua própria vida. Uma pessoa completamente sã, sem nenhum tipo de dificuldade, pedindo esmolas, normalmente o que a gente faz? Vai arrumar um serviço, rapaz. Vai arrumar um serviço. Quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade, você se condói com aquilo ali. Essa era uma coisa que aquele homem talvez teria a perder. Então, se eu for curado, aí eu vou ter que fazer alguma coisa. Aliás, tem um desses vídeos na internet, diz quando você vai nas igrejas, né, e o pastor não prega, ele fala assim, fala para o seu irmão aí do lado, né, você que fica pregando para os outros, né, fala uma coisa, fala outra, né, e aí vai nessas histórias todas aí, e daí a pouco alguém começou a reclamar, falou, pastor, você não prega, você fica mandando a gente pregar para os outros do lado, que a gente tem que falar, você fala para o lado, fala para trás, fala para frente, né, e você fala, a gente tem que ficar repetindo. Eu falo, eu não posso repetir, não posso pedir vocês para fazer. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que pregar, então. Então, agora você vai ter que fazer o seu trabalho. Você vai ter que fazer aquilo que... O homem estava nessa decisão. Ele teria que escolher. E era uma coisa talvez para ele poder pensar. Talvez a gente imagine e olhe a história dele, você não consegue ver tão bem. Mas se a gente colocar num contexto nosso, atual... Aqui, a gente começa a pensar que tem pessoas que dependem de algum tipo de ajuda do governo. Uns realmente passam por necessidade e dependem daquela ajuda do governo. Outros nem tanto. E se você chega para aquela pessoa que está dependendo do governo e fala, você quer sair dessa situação? É uma escolha. Se eu sair, eu vou ter que usar do meu próprio dinheiro para pagar essas coisas. Se eu sair, eu vou ter que... São escolhas. São escolhas que às vezes a gente vai ter que fazer. E a verdade é que a gente se vê exposto a essa pergunta de Jesus diariamente. Diariamente. E as nossas vidas serão transformadas, mudadas radicalmente, mas nós vamos ter que fazer escolhas. Nós vamos receber marcas, né, de Jesus em nós, mas nós vamos ter que fazer escolhas. Uma das coisas que deixa todo homem aleijado, sem condições de locomover, é uma coisa chamada pecado. Tira toda a condição do homem de estar bem na presença de Deus, literalmente. Aí a pergunta que Jesus faz é, você quer ficar livre? Ah, Senhor, mas eu gosto tanto desse pecadinho aqui, meu pecadinho de estimação, né? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou abrir mão? E a pergunta é a mesma que Jesus fez para aquele homem que estava há 38 anos agarrado naquela situação que ele não conseguia. Jesus pergunta para ele, você quer ser livre? Ele tinha uma escolha a fazer. E é o mesmo tipo de escolha que Deus faz para nós. Às vezes nós somos escravizados, machucados, aleijados, né, pelo pecado. E Jesus pergunta para a gente, você quer ser livre? Ah, Senhor, eu sou assim. Eu nasci assim. É o crente Gabriela, né? Você sempre assim. Né? Nasci assim, sou assim, você sempre assim. Mudanças, marcas. Aquilo ali deixou a marca naquele homem. Não há como alguém encontrar com Jesus e não ser marcado. A ocasião te marca, o momento te marca, a situação te marca. Eu me lembro do dia em que eu entreguei minha vida para Jesus, e alguns de vocês conhecem o meu testemunho. Eu tinha 12 anos de idade, dia 30 de julho de 1986. Nós estávamos como a gente comumente fala, um culto fúnebre, um velório, de um dos melhores amigos do meu pai, amigo da minha família, pai dos meus melhores amigos de infância. Nós estávamos lá e o homem morreu de repente e não teve aquela preparação, né? Às vezes a pessoa está doente, vai levando um certo tempo, você vai até acostumando, mas ele foi assim, rápido, estava bom de manhã, de tarde e já estava dentro do caixão. E já era noite, nós estávamos, as crianças, os filhos, nós estávamos, o caixão estava lá dentro da igreja, as pessoas lá em volta, uns tristes, outros chorando, e estava eu, um dos meus irmãos, e as filhas desse senhor estavam no banco de trás do carro. E estávamos conversando ali, né, e esperando a noite passar.
a gente preocupado e pensando, né? Um dos filhos dele tem o mesmo nome do pai, é Júnior, né? E a gente pensando, o Júnior vai levar essa marca com ele o resto da vida, porque toda vez que ele tiver que escrever o nome dele, ele vai lembrar do pai dele. Não tem como esquecer. É uma situação que ele não vai ter como esquecer. E enquanto a gente estava nessa conversa, uma das irmãs começou a perguntar para a outra, você falou adeus ou até logo com o papai? E a menina era pequena demais, não entendeu a história. Ela falou, vou te explicar. Se você não tem Jesus no seu coração, você falou adeus, porque você nunca mais vai ver. Porque ele foi para o céu, ele tinha Jesus na sua vida. Mas se você não tem Jesus na sua vida, você não vai para o céu, você nunca mais vai ver ele. Então você falou adeus nesse caso. Mas se você tem, você falou até logo, porque em algum tempo você vai encontrar com ele de novo. E fez essa pergunta para um, fez essa pergunta para outro, fez essa pergunta para outro, fez essa pergunta para o meu irmão, e eu falei, vai chegar eu na jogada. E eu vou ter que tomar uma decisão. E aquele dia me marcou, nunca esqueci a data, nunca esqueci o momento, nunca esqueci a situação, porque me marcou. Para mim, foi um momento marcante. Eu cresci na igreja, sou menino de igreja. Às vezes a gente fala rato de igreja, né? Está ali o tempo inteiro. Mas todos nós precisamos um dia e uma hora deixarmos ser marcados por Jesus. Deixarmos Jesus tocar as nossas vidas. Porque vai chegar um momento que, de fato, você vai ter que ter esse encontro com Ele. Não há como encontrar com Jesus e sair do mesmo jeito. Em toda a história bíblica, falamos isso semana passada e vou repetir hoje de novo. Em toda a história bíblica, todos aqueles que encontraram com Jesus saíram diferentes. Uns para melhor, outros para pior. Uns saíram tristes porque não queria fazer aquilo que ele estava dizendo. Mas são encontros com Jesus. Mas encontros com Jesus deixam marcas em nós. Deixam marcas em nós. Eu fui marcado. Quem encontra com Jesus é marcado. Você já foi marcado? Marcada? Amém? Segunda coisa. Todo encontro especial com Jesus há um mover do Espírito. Espírito que é maiúsculo, Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Mais importante do que o mover daquelas águas é o mover causado pelo Espírito de Deus. Não foi a água borbulhante do tanque que curou o homem. O mover mais importante que pode acontecer na vida de alguém é o mover do Espírito Santo de Deus. Aquele homem escolheu ser transformado, ele foi marcado, foi impactado por Jesus. A Bíblia não conta, mas eu estou absolutamente convicto de que aquele homem jamais esqueceu daquele episódio. Tenho certeza que aquele homem jamais esqueceu do episódio. Imagina o seguinte, 5 anos depois alguém chega para ele e pergunta assim, ô cidadão, eu me lembro que você estava lá naquele tanque lá de Betesda. Mas você não estava, o que aconteceu com você? Pois sabe que eu não estou lembrando? Eu estava lá agora, de repente eu não estou mais. É incabível um pensamento desse. Não dá para imaginar um pensamento desse, porque foi um encontro especial. No encontro especial a gente jamais esquece. No encontro especial não há como passar na sua memória, mas de vez em quando a gente tem um pouco de dificuldade de lembrar o nosso encontro com Jesus. Como foi que eu encontrei Jesus? Sabe uma coisa? Eu acho que eu sempre fui andando com ele. Esse é o perigo total. Esses dias para trás alguém me perguntou na igreja, qual a pessoa que você acha que tem maior dificuldade para o relacionamento com Jesus? Eu falei, aqueles que crescem na igreja. Porque você fala o evangeliquez fluente, sabe tudo que acontece ali direitinho, sabe, conhece os livros da Bíblia, não confunde onde é que estão os livros da Bíblia, sabe tudo direitinho, mas talvez nunca teve um encontro com Jesus e está ali iludido, está caminhando com passos largos para o inferno, sentado em banco, cadeira de igreja. Esses são os mais complicados, porque quem vive uma vida num mundão terrível, uma desgraça total, o dia que encontra com Jesus todo mundo sabe. Os amigos sabem, tem que ter encontrado com Jesus, porque para mudar desse jeito, não tem como ficar do mesmo jeito. Agora, quando a gente fala assim, eu fui andando assim com Jesus, e de repente eu não sei, eu nem sei como é que eu encontrei com ele. Sabe que eu nem sei como é que eu encontrei com ele? Eu gosto de falar isso e de vez em quando a gente tem que explicar, mas Jesus não entra na vida de ninguém por osmose, não, gente. Não adianta você encostar em alguém que tá com Jesus e falar, acho que ele vai passar para mim, né? Não, é o seu encontro especial com ele. Você, nós precisamos. Isso é individual, é o mover do Espírito, é só o Espírito de Deus que faz isso. Se você reparar o verso 9 e 10 que nós lemos, o texto bíblico diz, isso aconteceu no sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Para mim isso é um tremendo absurdo. Como que alguém consegue falar uma coisa nesse estilo? Era a lei, assim que a coisa funcionava lá, mas aparentemente não houve nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de regozijo por parte daqueles religiosos judeus. Porque o cabra tinha sido curado lá.
Hoje é sábado. Aí por que você está carregando? Fala, como que você conseguiu ser curado? A cura dele nem se importava. Não se importava para aquele homem, não importava para aqueles homens. O que estava importando para eles era a religiosidade. Era a religiosidade. E quando alguém não está no Espírito, quem não está no Espírito, não consegue ver a obra do Espírito de Deus. Quando a gente está num lugar, um ajuntamento como o ajuntamento que a gente está aqui hoje, uma celebração como a gente está aqui hoje, você não consegue ver a presença de Deus, vale a pena a gente rever. O que está acontecendo comigo aqui? O que está acontecendo comigo aqui? Porque Deus está aqui neste lugar, amém? Mas de vez em quando a gente passa despercebido. Não percebe o mover do Espírito de Deus ali. Às vezes fica na religiosidade. E Deus não busca religiosos. Deus busca pessoas espirituais. Está em João capítulo 4, né? O capítulo anterior é esse aí. Deus é Espírito e é necessário, João 4, 24, é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus não quer religiosidade. É o mover do Espírito que vai fazer diferença na nossa vida. O encontro especial é marcado, é caracterizado por um mover do Espírito na vida de alguém. O Espírito de Deus precisa, né, ter liberdade para agir na nossa vida, para agir na sua vida. Todo aquele que tem um encontro especial com Jesus vê o mover do Espírito na sua vida. Na palavra de Deus, a água é o símbolo da própria palavra. Às vezes a gente vê a água, João capítulo 3, né, Jesus fala disso com Nicodemos, se não nasce da água e do Espírito. A água é um símbolo da palavra de Deus. Que deixa que o Espírito de Deus mova essa água aí na lenda do tanque. Quando o anjo balançava as águas, aí vocês seriam curados. Né? Deixa o Espírito de Deus balançar a palavra dele em você. E de fato te curar, te limpar, te liberar de tudo aquilo que te deixa incapaz ou incapacitado na presença de Deus. Mover do Espírito. Só o mover do Espírito não foi o mover daquelas águas que curou aquele homem. Aliás, Jesus poderia ter falado com ele, se toda vez que a água balança você não consegue entrar, eu vou fazer essa água balançar e você vai entrar lá e você vai ser curado. Mas Jesus não falou isso com ele. Ele estava lá e reclamou, a água não balançava, não borbulhava, não fazia lá o que fosse que a água fazia, mas Jesus falou com ele, pega essa maca sua e vaza no capinado. Você está curado. Você está bom. Aquela água lá não fez diferença nenhuma para Jesus. A água que faz diferença para Jesus é a palavra dele. E é essa palavra que precisa entrar em nós, nos borbulhar em nós e nos fazer sãos. Amém, irmã? Amém? Por último, todo encontro especial, o impossível acontece. Aquele homem foi curado fisicamente, mas muito mais importante do que isso, ele foi curado espiritualmente. Espiritualmente. Isso só é possível no encontro especial com Jesus. No encontro qualquer, isso não é possível. Só é possível no encontro especial com Jesus. Aquele homem foi salvo. Embora a Bíblia não declare isso abertamente, mas a gente tem uma grande pista no texto bíblico que nos indica que aquele homem foi salvo. E algumas das curas que Jesus fez, né, ele fala com as pessoas, né, a tua fé te salvou, né, vai, não peques mais, esse tipo de coisa nesse estilo assim. Mas com esse homem, Jesus não falou isso. Mas eu posso garantir para você que aquele homem foi salvo por causa do que o texto diz, verso 14, fala, não volte a pecar, não volte a pecar. Essa é uma pista, né, de que aquele homem nasceu de novo, de que aquele homem nasceu do Espírito, porque não voltar a pecar, ou não viver na prática do pecado, só é possível com aquele que nasce de Deus. Isso é o que a Bíblia nos diz, primeira carta de João, 1 João 3, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Para não viver na prática do pecado, tem que ser nascido de Deus. Agora, quando Jesus fala com aquele homem, você vai e você não volta para a prática do pecado, aquele homem tem que ter nascido de Deus, porque senão ele não tem condição de fazer isso. Ele não teria condições de fazer isso. E o texto continua dizendo, porque a semente de Deus, o homem não pratica o pecado, aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Que é nascido de Deus. O impossível acontece, mas o impossível acontece. O paralítico não respondeu se queria ou não ser curado. Deu lá uma lista de desculpas, né? Mas quando alguém encontra com Jesus, toda uma vida é transformada. E aquilo que parecia ser impossível
torna-se real. Há alguma coisa na sua vida que você considera impossível? Há alguma coisa à sua volta que você olha e fala, não, isso é impossível. Talvez aquele efeito Gabriela, né? Não nasci assim. Sou mesmo assim. Você sempre assim. A água do tanque não está balançando. A água do tanque de Jesus vai balançar aqui nessa manhã. Mano. Amém? E nós podemos ser curados confiando na palavra de Jesus, de que Ele pode fazer tudo o que nós precisamos. Como que alguém que está dando desculpas, né, perante Deus, pode ser curado por Ele? O homem não respondeu se ele queria ou não. Está lá dando desculpas para o Senhor. Senhor, a água balança, ninguém me leva, ninguém pode me levar, não tem condição de ir, transferindo a situação dele para outras pessoas. E às vezes a gente faz isso. Aquilo que é a nossa incapacidade, a gente fala, mas o problema não é meu, o problema é da fulana, o problema é do fulano. Então, assim, o problema é que ninguém me leva nesse tanque. Se alguém me levasse nesse tanque, eu já teria sido curado. Será que isso aí não caracteriza alguém que está dando desculpa? Falta de fé? Mas repare algumas coisas e alguns fatos que vão nos deixar, talvez, mais confortáveis, né? Com o fato de que esse homem foi curado, mesmo sem ele falar que ele queria ser curado. Jesus chega perto do homem. Isso é uma coisa importante para nós. Jesus chega perto do homem. Você já parou para poder pensar que tipo de coisa atrai a atenção e a presença do Deus Todo-Poderoso? A dificuldade daquele homem atraiu a atenção e a presença do Todo-Poderoso. A minha dificuldade, a sua dificuldade atraem a atenção e a presença do Todo-Poderoso. Jesus quer estar com você. Jesus quer estar comigo. Ele chega na nossa beira. Ele chega na nossa beira. Agora, se você reparar, aquele homem, ele estava tendo uma conversa particular com Jesus. Um bate-papo com Jesus. Ele estava na presença de Jesus, aparentemente dando desculpas, mas ele estava derramando a alma dele na presença de Jesus. Ele estava falando, Senhor, eu não tenho condições de ir lá. Eu não tenho condições de ir lá. De vez em quando a gente fala com um ou com outro, abre a nossa alma, derrama a nossa alma e diz das faltas das nossas condições. Mas às vezes as pessoas não têm condição de nos ajudar. Mas aquele homem estava derramando seu coração e dizendo das suas necessidades e das suas incapacidades com quem pode fazer todas as coisas. Não é isso que a gente chama de oração hoje? Você está na presença de Jesus, derramar sua alma para Ele e dizer, Senhor, eu estou incapacitado ou incapacitada de fazer isso ou aquilo. Aquele homem estava derramando a alma dele na presença de Jesus e é o que nós precisamos fazer para que o impossível aconteça nas nossas vidas. Quantas vezes a gente gostaria de estar na presença do Senhor, né, e ter outras pessoas, amigos, familiares, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta na presença do Senhor, mas a gente fala, isso é impossível. Né? Derrama sua alma na presença do Senhor, porque o impossível acontece. Essa coisa na minha vida é impossível mudar. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu vou dizer para vocês um tanto de coisa que alguns aqui que me conhecem há muito tempo, falam assim, eu diria para mim mesmo, é impossível isso na minha vida, e Deus me mudou e está mudando. De vez em quando dói, né? Porque os que são mais antigos de igreja conhecem músicas do tipo seguinte, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. A gente canta às vezes essa canção. A primeira martelada que dá no vaso para quebrar, Senhor, esse negócio tá doendo demais, eu não quero quebrar esse negócio não, deixa desse jeitinho aí mesmo, Né? Você já viu aquela história de gente que quebrou o braço, engessou e o braço ficou torto, aí fala, tem que quebrar de novo. Não quebra de novo, não. Quebrar de novo dói, gente. Às vezes dói. Na minha vida dói. Mas a única forma que a gente tem, né, de ser uma nova coisa é deixar Jesus nos quebrar e nos reconstruir. Se há algo em você que você diz, não, isso aí é impossível. Não sei, o homem tinha 38 anos que ele estava lá. Não sei quanto tempo tem, seja lá o que for, que eu e você podemos estar enfrentando nessa manhã, mas Jesus pode. Jesus pode.
Jesus resolve o problema daquele homem. Esses são fatos. O que aparentemente era desculpa dele. O fato dele não dizer para Jesus claramente o que ele estava querendo, sim ou não, mas ele estava dizendo para Jesus: eu estou impossibilitado. Eu não sei o que é que nessa manhã pode fazer você se sentir impossibilitado ou impossibilitada na presença de Jesus, mas derrama na presença dele. Abre seu coração na presença dele e fala: Senhor, eu quero ver o impossível acontecer. Eu quero ver o impossível acontecer. Nosso problema, entre aspas, impossível, só não é resolvido se nós não descrevermos numa conversa particular com Jesus. Porque se a gente abrir a nossa boca e falar com ele, falar: Senhor, eu preciso disso resolvido, ele vai resolver para nós. Porque a pergunta dele para cada um de nós essa manhã é o seguinte: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Hoje, Jesus está aqui. E este encontro pode ser especial. Você pode ver o impossível acontecer. Converse com ele e creia que ele pode. Amém? Amém? Que o Senhor complete, né, nos nossos corações a sua palavra e nos faça sair daqui todos transformados num encontro muito especial com o Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez.